Bom dia e feliz sábado. Very good to see you, and I'm happy to be here. É muito bom ver vocês, estou feliz de estar aqui. And it's the first time since I came the first time since I came the first time to a movements meeting. É a primeira vez desde que eu vim a primeira vez para uma reunião desse movimento. I'll explain. Eu vou explicar. The first time I came in contact with this movement was 2005, I think. Primeira vez que eu entrei em contato com esse movimento, eu creio que foi 2005 And it was here. e foi por It was aqui. like 50 minutes from here. Foi num local 50 minutos daqui, A camp meeting being organized here in North Germany. uma campal que foi organizada por aqui. So it's the first time since then Então é a primeira vez desde então that I assist a camp meeting here in this area. que eu venho a uma campal aqui nessa área. And it feels strange but nice at the same time, É estranho, mas muito bom ao mesmo tempo. just to sit in the car and drive 50 minutes only. Poder sentar no carro e apenas ter que dirigir 50 Usually minutos. it has been like 11-hour flights to get to a camp meeting. Normalmente são 11 horas de voo só para poder chegar numa campal. All right, so let's start with the prayer. Então vamos iniciar com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus que we estás nos praise you céus, and we nós thank te you for this beautiful louvamos. morning here in this place. Te agradecemos por essa linda manhã aqui nesse lugar. I ask your help and guidance Eu peço a tua ajuda e a tua direção for this little study I intend to share. para esse pequeno estudo que eu intenciono You see compartilhar. your people looking for truth and for answers. Vemos o teu povo buscando verdade e respostas. And I understand myself part of this. Eu entendo apenas So parte please guide my disso. words and my ideas. Então, por favor, guie minhas palavras e minhas ideias. And also our communication interaction here at this camp meeting. Também a nossa comunicação e interação nessa campal. Please bless also all those that participate from far. Por favor, abençoa também aqueles que estão participando de longe, The translators, all the os staff. tradutores, todas as pessoas que estão trabalhando. In Christ's name. Em nome de Amen. Jesus. Amém. When I was asked to share a presentation at this camp meeting, Quando me foi pedido para compartilhar uma apresentação nessa campal, long way, I was que não foi há muito tempo, thinking about the topic. eu To fiquei either pensando take sobre something that tópico you already have prepared, that you have been sharing already, de pegar em alguma coisa que vocês, or que eu já perhaps tinha to adapt a little preparado bit ou to the compartilhado, circumstances and to what's happening in the movement. ou então adaptar as circunstâncias do que está acontecendo no movimento. So I decided for the second option, Então, eu escolhi a segunda and I opção thought I would like to understand for myself e eu pensei, eu gostaria de entender por mim mesmo a little better the history of the end of the King of the South. um pouco melhor esse fim do Rei do Sul. And then I heard Ian's presentation the other day. Depois, no outro dia, eu ouvi a apresentação do Arya. And it's not that he's exactly saying what I was intending to say at all. Não é de todo o que ele está dizendo exatamente o que eu queria dizer, While listening along to what he was saying,
Mas ouvindo o que ele estava dizendo, at least in regard of the history that he was covering, pelo menos em relação à história que ele estava cobrindo, I was thinking, where did he get my notes from? eu pensei, de onde é que ele sacou minhas notas? De onde I ele was tirou as asking minhas myself, where notas? did he get my notes from? No, just the history. Yeah, because I was intending to cover same history of events. Pelo menos parte da história, porque eu pensava falar dos mesmos The events of eventos. October 2021, Os eventos de outubro, etc. 2021, So, etc. nevertheless, I hope I can share something with you that you haven't heard yet. Mesmo assim, espero compartilhar com vocês algo que vocês ainda não tenham And for ouvido. myself, I realized that I did not quite internalize, Para mim, eu me dei conta que eu ainda não internalizei, or perhaps I did not yet fully accept, ou talvez eu ainda não aceitei which is the history of the inteiramente King of the South. essa história The history of the King of the South, do rei do Sul, specifically the end of the King of the South. principalmente o fim do rei do Sul. I think we are driven by experience. Acho que nós temos sido levados por And experiência. when we compare histories, we think that we can use these histories to understand what's going to happen in the future. E às vezes, quando nós comparamos a história, nós achamos que podemos pegar nessas histórias e To make seguir it assim no simple, futuro. when I'm thinking of the end of the King of the South, Para que seja mais I'm simples, por thinking of exemplo, eu penso no 1991, fim do Rei do Sul e penso 1991, 1989, 1989, an empire crumbling together, império leaders que disappearing, começou a people cair, dying, something big. líderes desaparecendo, pessoas morrendo, algo grande. And it's really hard to get rid of those impressions and thoughts and history that you know. E é muito difícil se livrar dessas impressões, dessas ideias ou pensamentos da história que a gente So tem. when we just remember a little bit of these histories, Então, quando a gente relembra um pouquinho dessas this histórias, is the line of Pyrrhus. essa é a linha de Pirro, The Macedonian line, a linha de Macedônia. not intending to repeat all the history, Não quero repetir toda a história. started somewhere 307 before Christ. Começou algures por 307 At some point, a.C. it goes into a final phase and a Cold War starts. E depois vai até um certo ponto e começa essa Guerra Fria. And the King of the South comes to an end in 285. E 285 é o fim do Rei do Sul. And we also have the line of Pyrrhus in Italy, Também temos a linha de Pirro na which Itália, starts with the same year. que começa com o mesmo ano. And then we have the dates that we remember better, perhaps 275. Depois temos Beneventum, datas que a gente lembra um pouquinho melhor, 275, sendo Benevento, and 273, and the end of 273, this man in 272. e o fim desse homem em 272. And we realize, okay, this is also a Cold War. E nós nos demos conta, ok, isso também é uma Guerra Fria. And well, the man really dies here. E o homem aqui The king morre, dies esse in rei, a fight. numa briga. And then we line this up with another line.
Depois alinhamos isso com uma outra which linha. is, well, our line, which ends in 1989. Seria a nossa linha terminando em 1989. We put Benevento in parallel to 1945. Colocamos Benevento em paralelo com When there also 1945. was started the Cold War. Também começou uma Guerra Fria. And we could combine all these events and histories nicely together. Poderíamos combinar essas histórias muito bem, There's a logic that really convinces us. porque há uma lógica que realmente nos convence. These stories end in a Cold War, which brings the King of the South to its end. Essa história terminando numa Guerra Fria que leva ao fim do Rei do Sul. But then there are some complications. Mas depois temos algumas Because when you think complicações, of 1989, porque quando pensamos em 1989, we understand the King of the South didn't die in that year. nós entendemos que o Rei do Sul não morreu nesse ano. He died in 1991. Morreu em 1991. So this was something that Elder Tess already also noted and understood. Isso foi uma das coisas que Anssi até se deu conta e entendeu. So I don't know if she had a full answer to that, but she said that we have to see this together. Eu não sei se ela chegou a ter uma resposta para isso, mas ela sim mencionou que deveríamos ver isso juntos. Which, of course, it makes things a little bit more complicated if we want to use these lines to make an application today. Que, claro, complica isso um pouquinho mais se a gente quer usar essas linhas para fazer uma aplicação hoje em dia. It's not so easy. It's not just one simple, clear date. Porque não é assim tão simples, não é apenas uma data simples e clara. Right? It's 1 year, but it's also 3 other years extra. É um ano, mas também 3 anos adicionais. Because when you think of 272, Porque quando nós pensamos em 272, King Paris died. o rei He Pirro, ele definitely died morreu. on that year. The Definitivamente King of the morreu nesse South ano. is finished. O rei do sul estava acabado. But in parallel, 1989, we would perhaps rather say this is more this event here, right? Mas em paralelo, 1991 seria esse evento. So like Ian said yesterday, these lines perhaps can help us to understand our time. Mas, como eu mencionei, essas linhas elas podem nos ajudar a entender o nosso tempo. And I think many of us had perhaps similar ideas. Eu acho que muitos de nós tínhamos ideias semelhantes. Seems logic. Parece lógico. To me it is. Pelo menos para mim. And by the way, through this study, we also have a connection to the Sunday law, of course. E claro que com esse estudo nós também estaremos conectados com a lei dominical. Because we understand that the King of the South is going to end. Porque é onde nós entendemos que o rei do sul vai morrer. At the Sunday law. Na lei dominical. Well, but then when you take parallel histories, it doesn't seem so easy anymore. Mas quando a gente pega nessas histórias paralelas, isso já não é tão fácil. Maybe it's just me. I'm not understanding history fully, I acknowledge. Pode ser que seja eu não entendendo a história inteiramente, eu reconheço. But if you think the King of the South is dying here, mas se você pensa no Rei do Sul morrendo aqui, I'm not fully sure if this is this or is this perhaps like this. Eu não sei se isso funciona em qual dessas setas. And we arrived at 2021. Nós chegamos a 2021. Because this is raffia. Porque isso aqui é raffia. Sorry, panium. Ou panium, perdão.
And Panium, like Beneventum and like the other important wars, E Panion, tanto quanto Beneventum e outras guerras importantes, has to do with this animal here, right? tem a ver com esse animal aqui, certo? So this is super important for us to understand this animal coming into play. E é importante a gente entender a jogada desse animal. It changed everything for us, and it made it possible that we could understand history at this moment. Isso mudou tudo para nós e permitiu que a gente conseguisse entender a história nesse momento. Actually, these elephants, I don't know if you looked them up once. Eu não sei se vocês já pesquisaram esses elefantes antes, This is a very specific type of elephant that I think doesn't exist anymore today. mas esse é um tipo de elefante bem específico que eu acho que nem existe hoje em dia. They had to bring them from some places, I don't know, Asia or somewhere. Eu acho que eles tinham que trazer de lugares específicos, a Ásia, não sei bem. And they are, to my surprise, not so big. They are a little bit smaller. E para minha surpresa, não são tão grandes, são um pouco menores. Anyway, so I don't know if this is something important, but it's a small detail. Então, eu não sei se isso é realmente importante, mas pelo menos é um It is pequeno detalhe. a small detail for us, but it's totally important to understand that the elephants decided the war. Então, é um detalhe pequeno, mas muito importante para nós, para saber que foram eles que decidiram essas guerras. And once again, if you look at history, it's not so easy anymore. E mais uma vez, se a gente olha para a história, deixa de ser assim tão fácil. Because it's not like the elephants ran in and everything changed immediately, the war was won. Não é que os elefantes entraram e de imediato a guerra foi ganha. It was just smaller movements, right? Smaller events, a little bit of running there, a little bit of dust. Foram eventos pequenos, eles correram um pouco, fizeram um pouco de pó. Anyway, but these little things that maybe in the narrative become big, important, decisive events. Mesmo assim, esses animaizinhos pequenos que na narrativa se tornam grandes e têm um sinal bem At least importante, me, it helps. It helps me. pelo menos a mim me ajuda. Because if I'm looking today for a terrific event, Porque hoje em dia, por exemplo, se eu estou procurando um evento assim terrífico, like for example, what happened in the information war por in exemplo, aquilo que 2021, aconteceu com a guerra de informação em 2021, it's not that big. It's not that terrible if you look at it from our perspective. não é assim tão grande ou terrível se a gente olha por todas as perspectivas. But it's still what decided the war. Mas ainda assim foi o que decidiu a So I guerra. wanted to look a little bit on the issue of this type of warfare, Então, eu quero olhar um pouquinho para essa questão, esse tipo information de warfare. modo de guerra, essa guerra de informação. I realized I didn't really know what it is exactly. Eu me dei conta que eu não sei exatamente o que que é, So I would like to share a quote with you, então eu queria compartilhar com vocês uma a couple of citação, quotes. algumas citações. The first one just brings us back into this history before 2021. A primeira delas nos leva a essa história antes de 2021. So it says, in the past, the US had sat on its hands as Russia waged information war. Que diz o seguinte: no passado, os Estados Unidos tinham ficado de braços cruzados enquanto a Rússia travava uma guerra de informação. So I'm going to speak a little bit about information
warfare. Então, eu vou falar um pouquinho sobre informação como esse modo de guerra. And here the author brings us in a time when the US was not very good in this yet. E aqui também nos leva ao tempo em que os Estados Unidos ainda não eram muito bons com isso. As we would say, it was the time when Russia won the wars at Heraclea, at Asculum. É o tempo em que a Rússia ganhava a guerra em Heracleia e Asculum, because it was waging information war. porque era It uma had this guerra de element of informação. surprise in its hand, Tinha esse elemento and de, no Rome final, ser or surpreendido. the United States were not prepared. E Roma e os Estados Unidos não estavam So preparados. let's continue. Continuando. In 2014, days before Russia invaded Ukraine's Crimean Peninsula, Russia released a recording of an apparent phone conversation between senior US diplomat Victoria Nuland and the ambassador to Ukraine at the time, in which Nuland disparaged the European Union. Em 2014, dias antes de a Rússia invadir a península ucraniana da Crimeia, a Rússia divulgou uma gravação de uma aparente conversa telefônica entre Victoria Nuland, diplomata sênior dos Estados Unidos, e o embaixador na Ucrânia na altura, na qual Nuland depreciava a União Europeia. The move was part of a wave of disinformation and propaganda from Moscow surrounding the seizure of Crimea, but the Obama administration didn't react. A medida fazia parte de uma onda de desinformação e propaganda de Moscovo em torno da tomada da Crimeia, mas a administração Obama não reagiu. That's because the US had opted out of the great power propaganda wars after the 9/11 attacks, Wiener said. So what was the United States' response to all of this? Wiener asked, crickets, nothing, zip. They had no response. Isso deve-se ao fato de que os Estados Unidos terem optado por não participar nas guerras de propaganda das grandes potências após os ataques de 11 de setembro, disse Weiner. Qual foi a reação dos Estados Unidos a tudo isso? Perguntou Weiner. Grilos. Nada, nada. Eles não tiveram nenhuma resposta. Okay, this is the situation because of they learned of their history. They wanted to be different and they didn't engage and learn information warfare. Então, essa é a história. Eles já tinham aprendido com um pouco mais da história, né, do passado. Então, decidiram que não queriam fazer parte dessa guerra de So informação. when Barack Obama was asked what he would do differently in 2014 history, Então, quando perguntaram ao Obama o que ele faria de diferente nessa história de 2014, he answered, what he's most concerned about looking back is that he was watching the use of information, disinformation, and misinformation. He saw it unfolding and underestimating the threat. o Obama respondeu que o mais preocupa quando olha para trás é o fato de ter estado observando a utilização da informação, da desinformação e da informação errada. Viu o desenrolar da situação e So, subestimou a this was ameaça. also true in the Trump administration. Isso aqui também foi verdade na administração de Trump, But it changes with Biden. mas mudou com Biden. And we'll see in a while what happened, why Biden did change tactics. E daqui a pouco vamos ver por que Biden mudou as táticas. And what are the reasons that he changed? E quais são as razões pela qual ele mudou? So, intelligence work happens in the shadows, but the Ukraine crisis dragged it into the sunlight. One of the most remarkable aspects of this showdown has been President Joe Biden's willingness to publicly release sensitive information on Russia's plans before they can be put into action. O trabalho dos serviços secretos da inteligência é feito na sombra, mas a crise da Ucrânia está a arrastá-lo para a luz do sol.
Um dos aspectos mais notáveis desse confronto tem sido a disponibilidade do presidente Joe Biden para divulgar publicamente informações sensíveis sobre os planos da Rússia antes desses poderem ser postos em So this is why prática. I was saying in the beginning, Por isso eu estava dizendo no início why I myself had an issue of accepting this event as Beneventum. eu tive dificuldade de aceitar esse evento como Beneventum, Because it was just some information he released, right? porque era apenas informação que Yeah, ele information. Okay, he liberou. said something a little bit earlier and that's it. É tipo, ok, informação, ele disse algo um pouco mais cedo e pronto, é só isso. But let's continue reading. Mas continuemos a leitura. These disclosures are part of his strategy to stay a step ahead of Russian President Vladimir Putin. They also represent a faster, more aggressive approach to waging the information wars in the 21st century. The result has been a remarkable 4 months of diplomacy, deterrence, and American-led information warfare. Unlike the withdrawal from Afghanistan last year, it was executed almost flawlessly. Even the Germans and other European nations highly dependent on Russian supplied gas signed into the playbook 4 months of American-led information warfare. Essas revelações fazem parte de uma estratégia para se manter um passo à frente do presidente russo Vladimir Putin. Representam também uma abordagem mais rápida e agressiva para travar as guerras de informação do século XXI. O resultado foram 4 meses notáveis de dissuasão diplomática e de uma guerra de informação conduzida pelos americanos. Ao contrário da retirada do Afeganistão no ano passado, essa foi executada quase sem falhas. Até os alemães e outras nações europeias altamente dependentes do gás fornecido pela Rússia aderiram ao manual de 4 meses de guerra de informação liderada pelos americanos. So I understand now that what Biden did was something extremely big and important. Então agora eu entendo que o que Biden fez foi realmente grandioso e importante. He literally changed the mode of warfare that has been employed by the US for a long time. Ele realmente mudou esse modo de guerra que havia sido usado pelos Estados Unidos há muitos anos. And we'll see that he not only changed it exactly in this moment in time, Não só ele mudou isso nesse ponto da história, he not only changed it, ele não fez só essa but mudança, he also put the United States in leadership in this type of warfare worldwide. mas ele também se colocou num ponto de liderança mundialmente. They made a lot of things, we'll see in a little moment, in order to become the world leader in information warfare. Daqui a pouco a gente vai ver que eles, na verdade, fizeram várias coisas para se tornarem esses They líderes made a lot of mundiais. things. They changed a lot of things. Eles fizeram várias coisas, alteraram várias coisas para se tornarem esses líderes mundiais. So it was not that he just gave some information away beforehand. Não é que ele apenas só deu informação antes do tempo. So before we see a little bit what he did, let's read the definition of information warfare. Então, antes de a gente ver o que ele fez, vamos só ler a definição do que é uma guerra de informação. Information warfare is a multifaceted concept that encompasses the strategic use of information and communication technologies to achieve military objectives and influence adversaries. It has evolved significantly in recent years, particularly with the rise of digital technologies and the internet, which have transformed traditional warfare paradigms into more complex forms of conflict that include psychological operations, cyber warfare, and disinformation campaigns. At its core, information warfare involves the manipulation of information to gain a competitive advantage over opponents. A guerra de informação é um conceito multifacetado que engloba a utilização estratégica das tecnologias de informação e da comunicação
para atingir objetivos militares e influenciar adversários. Evoluiu significativamente nos últimos anos, em especial com o surgimento das tecnologias digitais e da internet, que transformaram os paradigmas da guerra tradicional em formas mais complexas de conflito, que incluem operações psicológicas, ciberguerra e campanhas de desinformação. Na sua essência, a guerra de informação envolve a manipulação de informação para obter uma vantagem competitiva sobre os adversários. So in this information warfare with Russia, Nessa guerra de informação, a gente tinha a Rússia. What Russia has been so good in is telling a story. Onde a Rússia não foi tão boa foi ao contar Creating uma a história, narrative. contando uma narrativa. And Russia was doing this once again, once more, when it came to the border of Ukraine. E mais uma vez a Rússia estava fazendo isso quando se tratava da fronteira da And Ucrânia. it was incredible, but perhaps you remember back then, Foi incrível, mas se vocês também olham para trás e lembram, Russia came to the border with its troops, a Rússia foi com suas tropas até a fronteira and it still was kind of not so sure. People were not sure. We were not sure. I wasn't sure that they really will attack. eu não tinha certeza, pessoas não tinham certeza se eles How realmente iriam how atacar. can they accomplish this? Como é que eles conseguiriam atingir isso? Well, they put their tanks here. Eles colocaram os tanques aqui, They put their flag here colocaram aqui a on the border, bandeira and they put lots of troops on the border. e depois começaram a colocar So- várias tropas ou exércitos na fronteira. Through their narrative, they were able. Many people believe Assim, muitas pessoas acreditam that they were there for whatever reason, but not in order to attack. que eles estavam ali por uma razão, mas não para atacar. I don't know if you remember, but I wasn't sure either when I heard the news. They will attack now. They will not attack. Eu, quando eu estava ouvindo as notícias, eu também dizia, não, talvez eles não vão atacar. How come that people in the world, that leaders, that nations were not sure Russia would attack, even if they were there with all their troops? Então, como é que líderes mundiais nem sequer tinham certeza se eles iam atacar ou não, se todo o exército estava ali? And this is because they are just experts in information warfare. Isso é porque eles apenas são espertos em guerra de informação. They are so good that we were not fully convinced. Eles são tão bons que nem nós estávamos inteiramente convencidos. So when doing this, what we know is what happened. Então, ao fazer isso, o que a gente sabe é o que aconteceu, That Biden didn't buy the lies. que Biden não caiu nessas mentiras. And if you engage information warfare, then you have to work on this level. E se a gente olha para guerra de informação, a gente tem que trabalhar nesse nível. Because Russia had interesting excuses what they would do there. A Rússia ela tinha desculpas interessantes do que fazer ali, And they were preparing other excuses in order to invade without people blaming them. e estavam preparando outras desculpas sem que as pessoas vissem que eles iam invadir, ou fossem culpados dessa invasão. One thing that we know is, for example, what we call false flag operations. Uma das coisas que a gente conhece é essa questão de levantar as You bandeiras say, falsas, oh, ser we uma have falsa been operação, attacked. This is why we now have to defend, and this is why we go in. que seria dizer, vocês sabem que nós somos atacados e por isso a gente precisa ir para lá e se defender. Many of these things were being prepared.
Muitas dessas coisas estavam sendo preparadas. But Biden personally had some experience already, O Biden, pessoalmente, já tinha um pouco de and experiência he had learned from some stories where he was involved. e ele tinha aprendido de algumas histórias onde ele já tinha sido envolvido, Yeah, either personally or as a politician. ou como líder ou como, There's the vamos dizer, Iraq audiência. crisis with the weapons of mass destructions. Por exemplo, no Iraque, tiveram I think Aryan mentioned this yesterday. essa grande destruição, e eu acho Not que o sure, Ariel but mencionou isso ontem. what happened there is that the US had a narrative and it was not true what they said, and the world didn't believe them. O que aconteceu ali era que os Estados Unidos tinham uma narrativa que não era verdadeira e o mundo não acreditava neles. The world didn't believe them anymore, Por causa disso, o so they mundo had já não lost acreditava mais credibility. neles. Então, eles perderam a credibilidade. But then there was the Crimea crisis, Depois tivemos a crise na Crimeia, and we already saw the answer from Obama, that he really did not take so seriously enough what happened then. ah, já lemos que, em relação à Crimeia, o Obama nem sequer levou a sério o que tinha The acontecido ali. information warfare at that time, the United States underestimated. E os Estados Unidos, mais uma vez, subestimaram essa guerra de And informação. then we have the 2016 elections Depois nós temos as eleições de 2016, with the Russian interference. com a interferência russa. So these things were very clear to Joe Biden, and he really didn't want to repeat. He really learned from these events. Essas coisas estavam realmente claras na mente de Joe Biden e ele aprendeu disso. So when it came to the crisis in Então, quando se trata 2021, da crise em 2021, he realized that he had to behave differently. ele se deu conta que ele tinha que se comportar de forma diferente. And this is why he initiated this procedure in order to engage in the information warfare. E por isso ele começou esse processo de querer fazer parte dessa guerra de informação, desse processo. There's something that he did that it's called pre-bunking. Tem uma coisa que ele fez que se chama pre-banking. You do not wait until the evidence is so clear that everybody sees it. Seria o que a gente chama de pré-banco. Você não espera que as coisas aconteçam até que toda a gente veja. This is what he did. He told what Russia is going to do. Então, o que ele fez foi contar o que a Rússia ia fazer. And this is a tactic which really complicates things for Russia. E essa é uma tática que realmente complica as coisas para a Rússia. Because Russia has less possibilities to tell its story any longer. Porque a Rússia tem mais dificuldade de contar ou continuar contando a sua narrativa. When you say Russia is going to attack, quando você diz a Rússia vai atacar, Russia can do two things. A Rússia pode fazer duas coisas. It can still attack or it can change its plans. Pode atacar ou mudar de planos. But as we know, Russia wants to attack. Mas como vocês sabem, a Rússia quer atacar. So the whole operation is to attacking. Então toda essa operação é para atacar. So as we saw, Russia did a lot of things in order to convince the West that it's not going to do this. E a Rússia fez várias coisas para tentar convencer pelo menos o leste de que não iam fazer isso. But it's obviously super difficult to convince the enemy. Mas é muito difícil When he's de already telling the convencer o truth, that this is inimigo not the truth. quando ele está dizendo que, na verdade, essa não é a verdade.
Okay, so the effort to win the information warfare Então, as we para see, ganhar which essa came guerra de from the informação, experiences that the US had in recent times with Russia, vendo o que os Estados Unidos tinham passado em tempos recentes com a Rússia, as a result of what Russia did in all these years and what happened in all these years, com o resultado, vendo tudo o que aconteceu nos últimos anos, and the United States realizing it was not prepared, e os Estados Unidos dando conta que não estavam preparados, they started actually like 2014, 2019, they started with a lot of efforts to change this type of warfare. em 2019, em 2014, 2019, eles começaram realmente a colocar esforços para mudar esse tipo de guerra. Which means is they had to release national strategies. O que significa que eles teriam de liberar estratégias nacionais. What I'm just trying to say is they systematically tried to become good in information warfare. O que eu estou tentando dizer é que sistematicamente eles tentaram se tornar melhores na guerra de informação. So what for us is here just Biden in 2021 denouncing what Russia is going to do. Então, o que para nós aqui em 2021 é apenas Biden dizendo o que a Rússia This is ia what we fazer, see, right? Biden is telling something. é Biden dizendo algo. But already 2017, Mas já em 2017, the US releases a national security strategy. os Estados Unidos lançaram esse sistema de segurança nacional. 2018, a national defense strategy. Depois, 2018, essa estratégia de defesa They nacional. developed this further, 2022. Desenvolveram um pouco mais disso em 2022. And all of these official strategies, these plans include a focus on information warfare. E todos esses planos aqui tinham um foco por causa dessa guerra de informação. So this is the same as if you would be here in this history in the War of Italy. Então, seria a mesma coisa de você estar aqui nesse tempo, na guerra, na Itália, with the battles of Heraclea, the Battle of Asculum. com a batalha de And in all Heracleia, these de battles, Asculo. Pyrrhus won because he used elephants. Em todas essas batalhas, o Pirro ganhou por causa dos elefantes. Right. And these battles we align with 2018. Nós alinhamos isso com 2018. 2019. 2019. What I'm just saying is the Romans in this time, remember what they did? E vocês lembram o que os romanos fizeram nessa época? So in order to fight against the elephants, they built some tools or some counter defenses, right? Para poder lutar contra os elefantes, eles construíram algum armamento para contra-defesa. Yeah. In order to damage the knees of the elephants, in order to hurt them. Para poder machucar os joelhos dos elefantes. They tried, I think they used dogs. They tried many things. Eles tentaram várias coisas, até utilizar cachorros. And the US is, we see, definitely doing the very same thing. They tried to capacitate themselves to be able to fight against Russia's information warfare. E nós vemos que os Estados Unidos tentam fazer exatamente a mesma coisa, se capacitar para lutar contra esse novo modo de guerra da Rússia. So they do not only create these strategies. Então, não só eles criam essas estratégias,
they create units, of course, in the military, in every single department. They have special information warfare units. Eles também criam várias unidades separadas dentro do exército, que são But they unidades also do especiais para a something which guerra, is extremely big and important. mas também fazem algo extremamente grande e importante. They, I don't know how to put this here. Number one. This should be one. This should be two. They do, they work together with big data. Outra coisa que eles fazem é trabalhar com a data grande informação, Artificial intelligence, inteligência artificial, machine learning. aprendizagem das máquinas. They work together with private sector companies Também trabalham com empresas do setor privado and with academic institutions. e também com instituições So what acadêmicas. the US did, and this is, I think, the step that really makes them win this war. Então, o que os Estados Unidos fizeram, e eu acho que é o passo que realmente faz eles ganharem essa guerra, Because information warfare, as the name says, it's about information. tal como o nome já diz, guerra de informação é sobre informação. And information is in the hand of the one who tells the information and who gathers information. Informação está nas mãos daquele que junta a informação. And of course, we all know that the big private social media companies, Claro, nós já sabemos essas grandes empresas da they have mídia, the information in their hands. eles têm informação em mãos. This is why the Russians use X, for example. Por exemplo, por isso os russos usam a To tell their companhia X, que era o Twitter antigamente, So para the contar US essa história. decided to cooperate and to work together with these private companies. Então, os Estados Unidos decidiram trabalhar juntamente com essas And empresas do setor privado. well, I think we start to see what this will cause. E eu acho que a gente começa por ver o que isso vai causar. So when I was thinking about the end of the King of the South, Então, quando eu estava pensando nesse fim do Rei do Sul, he lost through information warfare. ele perdeu através da guerra de informação. And this is what we saw 2021. Isso foi o que a gente viu em 2021. Because the advantage that Ukraine and the West got through the information warfare by the United States Porque a vantagem que o leste e o ocidente tinham em relação a essa guerra de informação is so huge, so big, é tão grande, that this is because Ukraine is still there. e é porque a Ucrânia ainda está aí. The West had a critical couple of weeks, days and weeks time O leste teve bastantes dias e semanas in order críticos to change its mind, para poder mudar a sua mente, seine Meinung zu ändern. So it had time to find the correct disposition in order to how to react against Russia. Então eles tiveram tempo para pensar em como reagir contra a Rússia. Just in time, it changed and understood that Russia is not a trustworthy country. Assim, eles conseguiram entender que a Rússia não era um país confiável. And just on time, they decided to stand against Russia. E foi a tempo que eles decidiram se levantar contra a Rússia. So one of the problems that I have here with this story, Então, um dos problemas que eu tenho aqui com essa história, how can we understand that the King of the North, who's doing something good, como é que a gente pode entender aqui que o Rei do Norte, que estava fazendo algo bom,
because he wins over something bad. Porque ele ganha sobre alguma coisa He's ruim. winning over something that we understand as a threat to democracy. Ele ganha de uma coisa que a gente entende como uma ameaça à democracia. The US, who was able to defend and free Ukraine, basically. Na parte leste, basicamente, os Estados Unidos conseguiram defender a How is Ucrânia. it that the King of the North, through doing this, is at the same time finding its own end? Como é que o rei do norte, ao fazer isso, ao mesmo tempo Yes. consegue chegar aos seus próprios meios? Yeah. No. It's coming to an end. Because the Sunday law marks the end of the King of the South. Então, isso seria ele chegando ao seu final, porque a lei dominical mostra o final do rei do But it sul. also marks the end of the King of the North. Mas também marca o fim do rei do norte. So how can it be that if you win, you lose? Então, como é que pode ser que se você ganha, você perde? Do I make myself clear? I think is this, yeah? Não sei se ficou What I claro want para to say? vocês o que eu quero dizer. Because the US is not going to be the glorious land any longer, right? Porque os Estados Unidos já não vão ser mais a terra gloriosa, It certo? comes to an end. Chega ao seu fim. So if you see how the King of the South died or ended in all these stories, Então, se vocês veem como é que morre o rei do sul, como ele termina em todas essas histórias, at least if you take the line of the Paris in Italy, pelo menos se a gente pega na linha de Pirro, em Itália, we mark information war, nós marcamos guerra de information informação, war, guerra de information war. informação, guerra de informação But novamente. here, when he dies, it's not an information war that kills him. Mas aqui, quando ele morre, não é guerra de informação que o mata. It was not an elephant who killed Paris. Não foi um elefante que matou Pirro. So I was wondering if of this information warfare, which has been raging in our time, Então, eu estava questionando em relação a essa guerra de informação que tem surgido agora no nosso tempo. how is it connected to the end of the King of the North? Como é que isso está conectado ao rei do norte? Of course, I'm not saying that he's dying, disappearing at the Sunderlaw event, Claro right? que eu não estou dizendo que ele está morrendo ou desaparecendo nesse evento da lei But what I dominical, mean is that certo? this nation crumbles at the Sunderlaw. Its institution crumble. Mas o que eu quero dizer é que essa nação, essa instituição, ela começa a cair aqui Or na as lei we also say, dominical. the ship sinks. Ou como a gente diz, o And navio there's an ele se interesting link, and afunda. this is coming already almost to the end of the presentation. E aqui há um link importante, antes da gente começar a concluir a apresentação. Because as we have seen, the United States opted to work together with big data. Porque a gente viu que os Estados Unidos optaram por trabalhar com grande data, com grande informação. And if you've seen the news, big data companies are making headlines at the moment. E essas grandes empresas de informação, elas estão nas manchetes. So let's jump to the last set of quotes. Então, vamos para a última parte das citações. So this is from January 8th. Isso é de 8 de This janeiro. is a very new development, É um novo and it's desenvolvimento. about Mark Zuckerberg. E é em relação ao Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg burst on the national political scene a little over a decade ago to promote and fund left-leaning issues he cared about, such as drug legalization and reducing mass incarceration. O senhor Zuckerberg entrou na cena First política sentence. nacional há pouco mais de uma Mark década para Zuckerberg, promover you have a different numbering. Sorry, give me a second. e financiar questões de esquerda que lhe interessavam,
como a legalização das drogas e a redução do encarceramento em massa. This is 5. Citação número 5. Jump one sentence. He kicked Mr. Trump off Facebook and Instagram for 2 years in light of the storming of the Capitol on January 6. Depois, pulando aqui um pouquinho, ele expulsou Trump do Facebook e do Instagram durante 2 anos à luz da But invasão now, do having kissed the Capitólio ring of a 6 incoming de President janeiro Trump de in the form of a dinner, 2021. the appointment of a professional fighting executive and Trump ally to the board of his company, and a $1 million donation by Meta to Mr. Trump's inauguration fund, Mr. Zuckerberg has finally come full circle. Agora, depois de ter beijado o anel de novo, presidente Donald Trump, sob a sua forma de um jantar da nomeação de um executivo de luta profissional e aliado de Trump para a direção da sua empresa e de uma doação de $1 milhão da Meta, que é o Facebook, On para o fundo Tuesday, he inaugural announced that de he is Trump, dialing back the Zuckerberg acabou fact-checking por fechar operation o designed to ciclo. combat misinformation on Meta platforms. The kind of fake news accused of potentially helping to elect Mr. Trump the first time. This represents a huge win for right-wing groups that have long argued that efforts to combat misinformation are forms of censorship and a middle finger to regulators. It's a devastating blow to the truth. Na terça-feira, anunciou que está a reduzir as operações de verificação de fatos destinadas a combater a desinformação nas plataformas da Meta, o tipo de notícias falsas acusadas de terem ajudado a eleger Trump pela primeira vez. Isso representa uma enorme vitória para os grupos de direita que há muito argumentam que os esforços para combater a desinformação são formas de censura e um dedo do meio para os reguladores. É um golpe devastador para a verdade. Okay, he announced that he basically is ending this strategy of Meta to control and fact-check information being spread on its platforms. Então, ele anunciou basicamente que ele ia parar com essa questão de combater a desinformação através dessas plataformas como a Meta. Por dizer que isso são notícias falsas. So what people understand is this will impact the truth in general. Então, em geral, o que as pessoas entendem é que isso vai impactar a verdade. It will help spreading misinformation. Porque agora vai passar a ajudar a espalhar a desinformação. Next quote. Próxima citação. On Tuesday, Zuckerberg announced in an Instagram reel that Meta was replacing its fact-checking program with an X-style community notes feature. The company is also revisiting its rules to allow more criticism on certain groups, including immigrants and transgender people, letting users see more civic content in their feeds and moving its content review operations from California to Texas to avoid, he said, the appearance of political bias. E na terça-feira, Zuckerberg, usando um relógio de pulso de $900 mil e um ar de entusiasmo tenso, anunciou num reel de Instagram que o Meta estava a substituir o seu programa de verificação de fatos por uma funcionalidade de notas da comunidade ao estilo do X. A empresa também está a rever as suas regras para permitir mais críticas a determinados grupos, incluindo imigrantes e pessoas transgênero, permitindo que os utilizadores vejam mais conteúdo cívico nos seus feeds e transferindo as suas operações de revisão de conteúdos da Califórnia para o Texas. Elon Musk has also its seat, its company. Então, o X, que é a empresa do Elon Musk, também tem o seu lugarzinho aqui. The next quote. Meta on Tuesday said it would drop some of its rules protecting LGBTQ people.
Na terça-feira, o Meta disse que iria abandonar algumas das suas regras de proteção das pessoas LGBTQ. The changes include allowing users to share allegations of mental illness or abnormality when based on gender or sexual orientation, given political and religious discourse about transgenderism and homosexuality. As alterações incluíam permitir que os utilizadores partilhassem alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas no gênero ou na orientação sexual, tendo em conta o discurso político e religioso sobre o transgenderismo e a homossexualidade. So what the article said in the beginning is that Zuckerberg, he stood up to defend more leftist ideas, to defend and protect minorities. Então, o que o artigo disse no início é que o Zuckerberg se levantou mais para defender ideias de esquerda, para tentar pelo menos defender as minorias. He wanted to defend the truth and he kicked out Donald Trump. Então, ele queria fazer isso, mas removeu então Donald Trump. But what he's doing now, very quickly, in a couple of weeks, he sides totally with the ideology of Trump. Mas agora, em apenas algumas semanas, ele muda completamente e se alinha com a And he's ideologia very do Trump. clearly taking away protection from minority groups. E ele claramente começa a tirar a proteção desses grupos minoritários. Let's see a little bit of Elon Musk. Agora um pouquinho falando de Elon Musk. This is from the end of last year, November 24. Isso é do final do ano passado, 24 de novembro. Under heavy pressure from the right and with the help of ex-owner Elon Musk, the leading tech platforms opened the floodgates for propaganda to spread unchecked. Sob forte pressão da direita e com a ajuda do proprietário da X, Elon Musk, as principais plataformas tecnológicas abriram as portas para que a propaganda se espalhasse sem controle. Isso foi pouco antes das eleições. Well, just leave it here. I think we don't need to share much about Musk. We have a pretty good idea what he's been doing. Então, não vamos compartilhar mais sobre Musk, porque eu acho que a gente tem a ideia do que ele está fazendo. So he turned X into his mouthpiece. Então, ele fez do X a sua... If you have X, you see that you will see a lot of tweets. You will always get tweets from Musk in your feed. Se vocês têm o aplicativo da X, vocês vão ver várias das falas do Elon Musk. So let's jump to the last quote. Vamos pular para a última citação. There is no question that Zuckerberg, Bezos, and Cook all want to avoid the ire of Trump, but that is only part of the story. They have empires of their own to preserve and expand. They see an opportunity to cement a tech oligarchy in which the leaders' favorite billionaires run the country for Musk. Why shouldn't it work for them? I think that's a widely dystopian vision, one that most Americans reject. These are the anti-democratic forces of concentrated power, and they are all aligning in the open in front of our faces. And it's chilling in its own way, but it's also very clarifying to have them all standing on the same side. Não há dúvida de que Zuckerberg, Bezos e Cook querem evitar a ira de Trump, mas isso é apenas uma parte da história. Eles têm os seus próprios impérios para preservar e expandir. Veem a oportunidade de cimentar uma oligarquia tecnológica em que os bilionários favoritos do líder governam o país. Funcionou para Musk, por que não há de funcionar para eles? Penso que se trata de uma visão extremamente distópica, uma visão que a maioria dos americanos rejeita. Essas são as forças antidemocráticas do poder concentrado e estão todas se alinhando à frente dos nossos olhos. É arrepiante, por sua vez, mas também é muito esclarecedor tê-las todas do mesmo lado.
Zuckerberg, of course, is Meta. Que o Zuckerberg é a Meta, It's the boss of Meta. o Bezos is the boss of Facebook. Amazon. O Bezos é da Amazon. Jeff Bezos also did something recently. Recentemente, o Jeff Bezos He também quit fez algo. basically he quit the critique on Trump in his newspaper, the Washington Post. Ele deixou de criticar o Trump na página de crítica da Washington Post. And Tim Cook is the boss of Apple. E o Cook é o chefe da Apple. And he surprisingly, he met with Trump and he also gave a $1 million donation to the inauguration fund from his own pocket money. E ele se encontrou com Trump e também doou 1 milhão para a campanha de Trump. So this is why the author says they're all standing now on the same side. They all do something in order to be in favor with Trump. Então, por isso o autor diz que eles estão a favor do Trump, porque eles fazem The coisas para results, se posicionar a as we favor. can see, will impact the truth, Os resultados a gente vê que é o impacto da will verdade, impact minority groups, vai impactar will essas impact minorias, equality, vai impactar a igualdade, will be a blow against feminism. vai ser terrível contra o feminismo. And it is interesting. E é And interessante, I think this is another topic, but I was seeing this in light of information warfare. isso eu acho que é outro tópico, mas eu vejo isso na luz da guerra da informação, Because Russia wins information warfare because of telling lies, basically. porque a Rússia basicamente ganha por contar mentiras. Yeah, it is lies that they spread, false stories. Essas mentiras que eles contam, essas falsas And this histórias is why que eles they were espalham. winning the information warfare. E por isso eles ganhavam a guerra de informação. So the question is, how can you win the information warfare A questão é como você consegue ganhar essa guerra de informação? how can you be better than Russia? Como é How que can you você be better than consegue Russia? ser melhor And que what a Biden basically Rússia? did is he was telling the truth. E o que o Biden basicamente fez foi contar a verdade. But in the long run, what we are seeing is that winning the information warfare Só que a longo prazo o que a gente vê é que ganhar a guerra de informação, working together with the tech companies trabalhar em conjunto com essas grandes empresas, using AI, using technology, usando a inteligência artificial, a tecnologia. the King of the North is getting the upper hand in this warfare. O rei do norte consegue se levantar um pouco, But instead of continue to tell the truth, mas ao invés de continuar dizendo a verdade, the development shows that they are doing the same thing as Russia has been doing. o desenvolvimento mostra que eles fazem o mesmo que a Rússia tem feito. They will tell lies. Eles vão contar And I think mentiras. this helps me to understand why the King of the North, who is like winning at the same time, is losing. E eu acho que isso me ajuda a entender o porquê que o rei do norte, ao mesmo tempo que ganha, também perde. So just recapping a little bit, Então, só recapitulando brevemente, I've been trying to see if the history of the end of the King of the South can help us. eu tenho tentado ver se a história do fim do Rei do Sul nos pode ajudar In order to understand Sunday law, coming events. para podermos entender a lei dominical doesn't e seem os eventos so easy. vindouros. Isso não parece assim tão There are some fácil. complications in these histories. Temos um pouco de complicações nessas histórias. It helped me to see that the United States, the role of the United States, Me ajudou a ver que, com o papel dos Estados Unidos, it helped me to understand what they are doing.
Isso me ajudou a entender o que eles estavam fazendo and how to bring in line the war that they are winning e como alinhar essa guerra que eles estavam ganhando, at the same time is producing or is taking part of the story of their ending. e ao mesmo tempo que isso está produzindo ou fazendo parte dessa história final. So thank you for your attention. Então, obrigado pela vossa I invite you atenção. to close with a prayer. Vamos encerrar com uma oração. Dear Lord, we praise you, Querido Deus, nós finding te damos ourselves graças. in this history that we realize is important, Nos encontramos nessa história nos dando conta que é tão in the midst of importante, critical events. no meio de eventos críticos, Let us take your hand, that you guide us through these events. que tu possas pegar na nossa mão e nos guiar através desses eventos. Bless our movement and bless this meeting, Abençoa o movimento and e help essa that we can reunião. take advantage of the Sabbath day Ajuda para que a gente aproveite esse dia de sábado in order to hear you and do your will. para te ouvirmos e fazermos a tua In Christ's vontade. name, Em nome de amen. Jesus. Amém.